Nesse caso, então, se a gente avaliar, mesmo tendo essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já, como você disse, já pacificou isso, com entendimentos na Constituição e abrangência geral, o município, então, se citou o juízo também, se o município, ele de livre e espontânea vontade, se ele não quiser conceder isso, o servidor, então, caberá a ele procurar um advogado que entende do assunto, acionar a justiça e, a partir daí, a justiça vai garantir esse direito dele. Seria mais ou menos isso? Isso. É porque, assim, os atos da administração pública, alguns são discricionários e outros são vinculados. Nesse caso, seria um ato vinculado. Então, o administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei lhe permite fazer. Aí, embora tenha discussões doutrinárias, no sentido de que o princípio ele é uma norma congente, ou seja, ela deve ser auto-aplicável independente de uma lei, o que a gente vê é que a administração pública ela não segue essa doutrina, porque até mesmo por uma questão de medo, né, de alguns administradores de ter problema com o Tribunal de Contas. Se eu concedo um direito que não está previsto na lei, embora ele esteja determinado por uma convenção internacional e pela Constituição, e os princípios deveriam ser aplicados, sem uma lei específica, o administrador público ele vai negar por ser um ato vinculado. Então ele vai negar e cabe ao cidadão, né, que busca esse direito fazer valer. Como que ele vai fazer isso? Ele vai procurar o judiciário. E o judiciário, né, com o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, ele vai conceder ou não, né? A gente não pode falar que sempre vai conceder, porque o processo depende de prova. Aliás, isso é importante. Como que o funcionário vai fazer valer esse direito? Isso independente de ser um funcionário público federal, estadual ou municipal. Mesmo no caso do federal, o próprio Estatuto do Servidor ele já estabelece quais são os critérios a serem seguidos para a concessão desse benefício. Então, assim, não quer dizer que todo funcionário público que tenha deficiência física, ele vai ter esse direito. Por quê? É preciso entender os critérios, o que o legislador quis com essa legislação. É garantir a efetividade do acesso ao trabalho para a pessoa com deficiência física. Então a gente tem que entender, até tem uma propaganda muito legal, eu não recordo de quem é essa propaganda, mas a ideia eu achei muito interessante, porque assim, a gente fala de inclusão, né, sempre olhando do aspecto nosso, de pessoas que não têm limitações específicas. Mas eu já vi algumas vezes uma propaganda bem interessante, que a pessoa, né, sem deficiência nenhuma, ela de repente se depara com um mundo onde todas as pessoas, tudo é feito para a pessoa com deficiência. Então, assim, o orelhão, né, que é as pessoas mais novas não conhecem, né, mas era aquele onde tinha o telefone público, né? Tô denunciando aqui que eu sou velho, né? Mas o orelhão, por exemplo, ele é mais baixo para atender a pessoa cadeirante e com nanismo. A pessoa chega, por exemplo, numa repartição pública, na propaganda, e lá todo mundo é mudo, ou todo mundo tem deficiência auditiva, então as pessoas se comunicam através da linguagem de sinais. Então é bem interessante que a pessoa fica perdida, né? E de fato é assim, porque assim, a pessoa com deficiência, ela vive num mundo que não é preparado para ela. Então, são várias questões de acessibilidade que não são respeitadas. E no trabalho não é diferente. Só para entender, eu tenho um caso concreto de um cliente que ele é deficiente físico, aliás, ele é deficiente sensorial, né, que é a pessoa que tem deficiência de audição ou de visão, ele é um deficiente sensorial do tipo visual, com visão monocular.
e ele é enfermeiro. Esse cliente, essa pessoa, a pessoa que tem visão monocular, por exemplo, ela tem muita dificuldade na visão de profundidade, então ele tem que ter mais atenção para ele não sofrer colisões. Então, por isso que geralmente a pessoa com visão monocular, que é motorista profissional, ela consegue aposentadoria, né, por causa dessa restrição. E no caso da pessoa com visão monocular, ela tem mais dificuldade de visão de foco, porque a visão de foco com o objeto a mais ou menos 1 metro de distância do olho, ele tem que concentrar mais para ter essa visão de profundidade, para ter o foco das coisas. Então, para as pessoas, o mundo não é preparado, o mundo do trabalho não é preparado ergonomicamente para atender todas as deficiências. Então, esse funcionário público, ele geralmente tem um estresse muito maior, ele tem assim um desgaste muito maior, tanto emocional quanto físico, para fazer a mesma tarefa que uma pessoa sem limitação tem. Então, na verdade, não é um privilégio para o servidor com deficiência ter a jornada de trabalho flexibilizada ou reduzida, mas sim uma ação legislativa para garantir o pleno acesso dessa pessoa ao trabalho. Porque a gente tem aquela velha máxima, né, aristotélica da igualdade, em que você tem que tratar as pessoas desiguais na medida das suas desigualdades. E isso garante a igualdade formal ou material. Imaterial, ou seja, eu tenho que entender que algumas pessoas têm que ser tratadas de forma diferente para que eu dê a todos direitos iguais. Porque se eu tratar todo mundo como igual, de uma maneira formal, eu vou continuar criando desigualdades. Então, se esse funcionário ele tem mais dificuldade para desenvolver a sua tarefa no dia a dia, ele está sujeito a um cansaço, né, maior, tanto físico quanto mental, ele tem esse direito. Logicamente, no caso do servidor público federal, a própria legislação prevê o modo de acesso a esse direito. No caso do servidor federal, e que também se aplica a todos os servidores, ele tem que passar por uma junta médica e o médico tem que avaliar aquela condição específica e ele tem que atestar que ele necessita dessa redução e explicar por quê. E essa é uma das situações, né? E no caso daqueles que têm filhos ou pais com necessidades específicas por questões de deficiência, tanto física, sensorial quanto intelectual, o médico que assiste aquele dependente, ele tem que especificar por que aquela pessoa precisa do acompanhamento desse servidor que é o pai ou responsável. Então o servidor tem que comprovar essa necessidade, tem que comprovar que não existe uma outra pessoa responsável que possa estar acompanhando essas terapias, essas consultas, ou então o médico tem que provar que a ausência desse servidor, no caso do pai ou da mãe, com a criança, por exemplo, com o transtorno do espectro autista, né? Em algumas situações, o afastamento dos pais por longo período cria problemas para essa criança.